Olá, amados, graça e paz. Continuando aqui a nossa série sobre batalha espiritual. Ontem nós falamos sobre o diabo, né? Nós vimos que o significado do nome diabo já nos mostra como é a atuação dele. Nós vimos que a palavra no original grego é diabolos e é formada por outras duas palavras, que é dia, que significa penetrar, entrar, e balos, que significa lançar, arremessar algo. E aí nós vimos que a junção destas duas palavras indica que o nome, o significado diabo no original grego é alguém que lança, arremessa com um objetivo, né? Lança um objeto com o propósito, o objetivo de penetrar o alvo. E aí nós vimos que o que ele lança, né? Qual o objeto que ele lança? São mentiras, são insinuações, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Como está escrito lá em 2 Coríntios, toda pretensão e todo argumento que se levantam contra o conhecimento de Deus. É exatamente isso que o inimigo faz. E o alvo é a nossa mente. Então ele quer penetrar as mentiras dele em nossa mente. E hoje, continuando aí a nossa série, eu quero falar um pouquinho com você sobre a palavra ciladas. Essa palavra aparece, nós lemos lá no primeiro dia, no texto de Efésios, né? O texto de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Então, quando nós lemos os primeiros versículos ali, fala sobre permanecermos firmes contra as ciladas do inimigo. E essa palavra ciladas também é bem interessante no grego. Essa palavra no grego é metodeia e ela é formada também por duas outras palavras, que é meta e odeuo. E meta significa com, e odeuo é como se fosse viajar por uma estrada, Quando nós pegamos o significado dessa palavra, ciladas, descreve como se o diabo estivesse percorrendo uma estrada com o objetivo de alcançar o seu alvo. E nós já vimos que o alvo dele é a mente humana. Né? Ele viaja por uma estrada e essa estrada tem um destino. Não é uma estrada aleatória que não vai dar em lugar nenhum. É uma estrada que vai até um destino e esse destino é a mente humana. Então, quando a palavra fala que nós precisamos estar firmes contra as ciladas do inimigo, nós vimos ontem como que o diabo atua e aí nós precisamos estar firmes contra essas tentativas. Se cilada significa, isso que eu já falei, de viajar por uma estrada, ou seja, indica o diabo indo por um caminho insistentemente até entrar na nossa mente. Ele quer entrar na nossa mente através do quê? De formas de pensamento, de estruturas mentais. O diabo, ele tem o poder de dominar o homem exatamente através das estruturas mentais, das formas de pensamento. Então, nós, como filhos de Deus, precisamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa que nós precisamos estar firmes contra as tentativas do inimigo de invadir a nossa mente. Ele tenta de todas as maneiras, com todo tipo de mentira, de argumento. Ele se utiliza da sabedoria do mundo, ele se utiliza da mentalidade da carne. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Romanos, no capítulo 8, dos versículos 5 e 6, desculpa. Romanos 8, 5 e 6. Está escrito assim, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, o inimigo se utiliza
exatamente dessa estrutura mental, ou seja, dessa mentalidade da carne. E o que essa mentalidade produz? Morte. Mas a mentalidade do espírito produz vida e paz. Amados, a maior arma que o inimigo tem contra nós é exatamente na nossa mente. Se nós nos posicionarmos em Deus, na verdade de Deus, ele sempre sairá derrotado. Mas se nós não nos sujeitarmos à verdade da palavra de Deus e nós permitirmos que ele estabeleça a sua maneira de pensar em nós, que ele comece a lançar as mentiras e nós comecemos a aceitar essas mentiras, amados, ele vai começando a ganhar território, e quando a gente vê, a gente está dominado pelo inimigo. É o que nós veremos nos próximos vídeos, né? No de amanhã nós veremos sobre fortalezas mentais, que esse é o intuito do inimigo. Mentir tanto para nós, e nós muitas vezes aceitamos essas mentiras, esses enganos, e aí ele se estabelece na nossa mente através de fortalezas. E depois das fortalezas vem a opressão. Nós veremos isso nos próximos vídeos, né? Mas por hoje vamos ficar aqui falando sobre as ciladas, sobre essas tentativas do inimigo. Então, o que ele utiliza? A mentalidade da carne. Qual é a mentalidade da carne? É a mentalidade desse mundo aqui, da sabedoria desse mundo aqui, da natureza terrena, da natureza mundana. Então, o que a Bíblia fala sobre a sabedoria do mundo? Eu quero que você leia comigo. Tá lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 18. Olha que interessante isso daqui, amados. Está escrito assim, ó. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, em outras versões diz deste mundo, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Olha que interessante isso. Não se enganem. Se você acha que você é sábio, segundo o padrão deste mundo aqui, você precisa tornar-se louco para que você se torne sábio. Sabe o que eu achei interessante? Eu fui para o original grego ver o significado dessa palavra louco. Essa palavra no grego é moros e um dos significados dela é incrédulo. Eu achei isso extraordinário. Deus está nos dizendo assim, ó, não se enganem. Se vocês acham, se alguém de vocês acha que é sábio, segundo os padrões desse mundo aqui, você precisa se tornar incrédulo em relação à sabedoria desse mundo, para que então você se torne sábio. Ou seja, nós como crentes em Jesus, como filhos de Deus, precisamos ser crentes, ou seja, precisamos crer no quê? Na verdade de Deus. E precisamos ser incrédulos, ou seja, não crermos em quê? Na sabedoria do mundo. O inimigo se utiliza exatamente dessa mentalidade do mundo, da estrutura mental do mundo, da sabedoria do mundo, para mentir para nós e ganhar espaço na nossa vida. Amados, quantas e quantas vezes nós temos visto irmãos em Cristo, crentes em Jesus, vivendo segundo a sabedoria desse mundo aqui, né? Nós podemos falar tantos exemplos, um que está aí agora mais do que nunca, né? Quantos filhos de Deus acham que a vitória para a nossa nação está na política, nos partidos políticos? Aí nós vemos irmãos em Cristo brigando, discutindo, defendendo um político, outro defende outro, um defende um partido, outro defende outro, porque esse é o partido certo, esse é a visão certa, esse é o não sei o que. Amados, essa é a estrutura do mundo. O mundo diz que o melhor governo para uma nação depende do político, depende do partido político, depende disso e daquilo. É claro que nós sabemos que o inimigo utiliza-se de toda a estrutura política aí para tentar destruir mesmo as nações. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que a nossa saída, nós,
filhos de Deus e que moramos no Brasil, que vivemos aqui nessa nação. Como que nós podemos atuar como filhos de Deus para que essa nação seja bem governada? Será que é entrando com tudo na política, brigando, discutindo? Será que é isso? Defendendo A ou B? Será que é assim? A palavra nos ensina, a carta de Paulo a Timóteo diz assim: ore pelas autoridades para que vocês vivam em paz e em tranquilidade. Amados, nós precisamos orar pela nossa nação, orar pelas nossas autoridades. É claro que nós oramos pela salvação de cada um deles, é claro que nós oramos pela conversão de cada um deles, mas quando a Bíblia nos ensina a orar, nós oramos sim pela salvação. Mas também oramos para que, ainda que sejam pessoas descrentes, o coração deles se renda aos princípios de Deus, à verdade de Deus. Por quê? Porque é o poder de Deus atuando por meio do quê? Por meio da nossa intercessão. Nós veremos lá no último vídeo, quando nós falaremos sobre a armadura de Deus, nós veremos uma parte da armadura que está um pouquinho oculta, assim, não oculta, né? Mas ela não está bem clara ali naquele texto de Efésios, mas nós veremos que existe essa parte da armadura e está totalmente relacionado com a oração e a intercessão. Amados, nós podemos mudar a nossa nação através da oração, através da intercessão. Não é através de brigas políticas, como se a religião... como se o cristianismo, o cristianismo fosse uma religião. O cristianismo não é uma religião. Nós, como cristãos, nós somos o quê? O corpo de Cristo, ou seja, nós somos a extensão de Cristo aqui na Terra. Nós não estamos aqui para brigar por questões políticas. Jesus, quando veio à Terra, não fez isso. E ele nos ensinou que não é assim que nós vamos vencer as nossas guerras, que não é assim que vamos estabelecer a vida de Cristo sobre a terra. Então, amados, o inimigo se utiliza, eu dei esse exemplo, porque eu acho que está bem em voga, bem em pauta nesse momento, porque o inimigo se utiliza dessas estruturas mentais do mundo, da sabedoria do mundo, para governar a nossa vida. E muitos de nós temos caído nisso. Por isso que a palavra fala, fiquem firmes contra as ciladas do inimigo. E nós vimos que essas ciladas é esse caminho que o inimigo vai percorrendo, tentando penetrar a nossa mente com as mentiras. E quais são essas mentiras? Ele alimenta a mentalidade da carne. Ele deseja, o intuito dele é que nós, como filhos de Deus, continuemos a pensar como o mundo pensa. Continuemos a pensar de maneira terrena, carnal, mundana. Mas nós temos tudo em Cristo Jesus para pensarmos como Deus pensa. Não é em vão que eu falei nos outros vídeos e vou repetir agora que nós não precisamos temer, nós estamos falando da atuação do diabo, mas não é para nós ficarmos com medo dele, não. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Deus, ele trabalha por nós. Está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como está escrito lá em 2 Pedro, nós já temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Mas nós alcançamos esse tudo como? Por meio do pleno conhecimento de Cristo Jesus, ou seja, por meio do pleno conhecimento da verdade. É por isso que nós estamos aqui fazendo essa série, falando sobre batalha espiritual. A batalha espiritual está muito mais relacionada com a nossa rendição à verdade de Deus, à palavra de Deus, para que Ele transforme a nossa mente, para que a palavra de Deus transforme a nossa maneira de pensar, do que qualquer outra coisa. Muitas vezes nós nos apegamos demais aos casos mais... como é que eu vou dizer assim, por exemplo, sobre possessão, né, de expulsar demônios. Nós muitas vezes nos apegamos mais a isso e negligenciamos uma parte que é de extrema importância. Por exemplo, nós como filhos de Deus, alguém que nasceu de novo,
O Espírito Santo de Deus habita em nós, amados. Ou seja, um demônio não vai habitar aqui. Quem habita é o Espírito Santo de Deus. Então, por que a gente continua vivendo em derrota? Por que muitas vezes a gente cai nas ciladas do inimigo? Porque nós não estamos nos fortalecendo na verdade de Deus. Nós precisamos pensar como Deus pensa. A maior guerra que nós vivemos é na nossa mente. O maior campo de batalha de um crente, de um filho de Deus, é na mente. São as estruturas mentais. Nós precisamos nos render à verdade de Deus. Porque o intuito do diabo é ir lançando mentiras e mais mentiras e mais mentiras até estabelecer uma fortaleza na mente de alguém. Isso nós vemos em vários exemplos, pessoas que estão presas aí à avareza, à amargura, tantas outras coisas, né? As pessoas estão presas por quê? Porque elas foram deixando o inimigo percorrer esse caminho, penetrar a mente delas, formaram fortalezas, esse é o assunto de amanhã, nós vamos falar sobre fortalezas, e aí o inimigo começa a governar a mente da pessoa. E aí ela não consegue perdoar, ela não consegue amar, ela não consegue tantas coisas, por quê? Porque está firmada, fixada numa mentalidade errada. Mas a palavra de Deus nos garante que as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas. A palavra de Deus nos garante que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Nós não precisamos ficar presos a essas obras. O que nós precisamos é crescer no conhecimento da verdade para nós entendermos como que as coisas acontecem. Então, como que o inimigo atua hoje em dia, principalmente, né, na vida de um crente? Estabelecendo mentiras na mente do Filho de Deus. E aí, o crente vai lá e começa a pensar, continua a pensar como o mundo pensa. Amados, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Precisamos realmente ficar firmes contra as ciladas do diabo, sabe? Precisamos orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a discernirmos quando são mentiras que estão sendo lançadas, enganos que estão sendo lançados na nossa mente. Porque a palavra diz, lá em Colossenses 2, 9 e 10, que a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo Jesus. E nós, por estarmos em Cristo, já recebemos a plenitude. Ou seja, nós temos tudo em Cristo Jesus. Tudo. A palavra diz que nós já recebemos a mente de Cristo. E muitas vezes o que nos impede de vivermos tudo isso é exatamente a estrutura mental da velha natureza, a estrutura mental desse mundo aqui. Seria muito bom se ao nascermos de novo, a nossa mente fosse 100% transformada na hora, imediatamente, né? Seria extraordinário, mas não é. O novo nascimento, quando nós cremos em Cristo Jesus, a mudança de natureza, nós passamos de ser natureza terrena, natural, para a natureza espiritual, imediatamente. Eu criei, recebi o Espírito Santo e nasci de novo. A minha natureza mudou. Agora, a transformação da minha maneira de pensar, das estruturas mentais, é um processo diário, todos os dias. E como que essa mudança acontece? Numa completa rendição à palavra de Deus. Não tem como nós termos a nossa mente transformada se nós não mergulharmos no estudo da palavra, no relacionamento com a palavra de Deus. Não ache que é possível ficarmos fortes e firmes contra as ciladas do diabo sem conhecermos a verdade, sem nos relacionarmos com a palavra de Deus. Não tem como. Essa é uma das mentiras do diabo. Eu oro muito. Mas como é que você ora se a manifestação reveladora ali, o Espírito Santo nos revela quem é Jesus, quem é a verdade, que é Jesus Cristo, como ele pensa, como ele atua através da palavra. E aí você não se relaciona com a palavra. Amados, a palavra e a oração andam juntos. É tete a tete, é os dois ali, não tem como. A gente precisa mergulhar no estudo da palavra e orar. Mergulhar no estudo da palavra e orar. É assim que nos manteremos firmes contra as ciladas do diabo.
É assim que teremos discernimento e entendimento para compreendermos: opa, isso aqui é uma mentira do diabo, sai daqui, Satanás. Sai daqui porque você está mentindo para mim, eu não vou acreditar em você não. A verdade de Deus diz outra coisa. Por exemplo, tem pessoas que lutam contra práticas pecaminosas. Elas lutam contra as práticas pecaminosas, mas elas continuam dizendo: eu nunca vou conseguir sair dessa. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo. Para mim não tem mais jeito. Sou um pecador, sou miserável. Como que vai vencer isso? O inimigo continua falando para você isso mesmo. Você é um pecador, você é um miserável, você nunca vencerá esse pecado. Ele é grande demais, né? E ainda utiliza assim. Ele é grande demais, você nunca conseguirá vencer. Mentira! A palavra diz que nós fomos crucificados com Cristo. A palavra diz que nós somos justos, santos, retos. Ou seja, precisamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Como? Firmes na palavra de Deus. Crendo. Se está escrito, se Deus falou, é verdade. Ponto, acabou. Não vamos contender com Deus, discutir com Deus. Se Deus falou, tá falado. Não tem essa. E à medida que nós vamos estudando e mergulhando nessa palavra, como está escrito lá em Tiago, recebendo humildemente essa palavra implantada em nós, a vida de Cristo que foi depositada em nós vai se manifestando. E aí nós vamos vivendo realmente a liberdade, né? Vamos ficando firmes contra as ciladas do inimigo. Amanhã nós vamos falar sobre as fortalezas, que é quando nós começamos a deixar as mentiras do inimigo. Ao invés de permanecermos na palavra, nós começamos a aceitar as mentiras do inimigo. E aí ele entra na nossa mente, penetra na nossa mente e começa a estabelecer fortalezas. E aí ele começa a ganhar território. E aí ele começa a ganhar território para dominar a vida de alguém. Se ele estabelece fortalezas, ele domina a vida da pessoa por meio daquela fortaleza que ele estabeleceu. Então, eu espero que você esteja sendo edificado aí. Continue, assista amanhã, que nós falaremos sobre fortalezas. Eu tenho certeza que vai edificar bastante a tua vida. Continuando aí a nossa série, que até o final, assista até o final, eu tenho certeza que você será ricamente abençoado, edificado na verdade da palavra de Deus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.